primeiro passo, eu vou para o lugar certo, porque minha mente vai trazer a versão correspondente a esse lugar. E se eu estiver só nos lugares certos, minha mente vai trazer tanto. Até que ela o quê? Vira, veste. Quem está entendendo? Rei habita onde? Palácio. Então, primeira coisa, se você quer mudança, vai para o lugar certo. Mas ir para o lugar certo pressupõe sair dos lugares errados. Então, como é que nossas crenças são feitas? Como é que nossas crenças são feitas? Nossas crenças, e agora vem a tese mais profunda ainda, nossas crenças são construídas a partir das experiências vividas e o acúmulo das memórias geradas. Olha isso aqui para mim. Vamos dizer que isso aqui é a sua mente, ok? Aqui eu chamo de cilindro das memórias. Fala assim, das minhas memórias. O que é azul são memórias boas. O que é vermelho são memórias. Quando é mais largo, são memórias mais intensas. Mais estreito, memórias menos intensas, menos impacto emocional. Mais impacto emocional, menos impacto. E esses vermelhinhos, tracejados para cima, pontiagudos, são traumas. Fala, traumas. Quem eu vivo? O que eu vivo? Eu vivo o acúmulo das minhas memórias. Fala, memórias. Memória de quê? Vamos ver? Quem lembra do pai? A memória, a experiência. O pai indo embora de casa, depois separou. Quem lembra o dia que seu pai saiu de casa? Levanta a mão. Faz assim para mim. 20%. É uma memória? Sim ou não? Ela é sutil? Ela é sutil ou ela é intensa? Ou ela é intensa e traumática? Está lá a memória. E as memórias estão todas no mesmo ambiente emocional. Quem lembra uma briga de pai e mãe? Levanta a mão. Quem lembra de pai bebendo? Mãe bebendo? Estão todas lá. Quem lembra do afago, do carinho, do beijo? Estão todas lá, se misturando. E dessas memórias surgem as nossas crenças. Vocês vão entender mais. Todos os nossos aprendizados e crenças se iniciam nos estímulos que recebemos na forma de experiência. Então fala assim, experiência é estímulo. Crítica da mãe é o quê? Estímulo. Fala estímulo. A surra do pai, o beliscão da mãe, o tapa da mãe, o abraço do pai. Fala para mim. Fazendo bolo com a mamãe, no parque com o papai, divórcio dos pais, álcool, droga na família. Fala tudo estímulo. E aí a minha pergunta é, quais memórias foram acumuladas na sua mente? Então agora você começa a entender o meu desafio com você. Apesar das suas memórias, muitas boas, muitas ruins, eu consegui alterar as suas memórias para reprogramar as suas crenças. Quem entendeu o desafio? Mas fica tranquilo, eu sou perito nisso, tá bom? Relaxa, eu sou perito nisso, vai dar certo. Então, Paulo, experiências. Fala experiências. Pega a experiência. O pai bebendo. Quem viu a mãe sofrendo dentro de casa? Por causa de bebida, adultério, grosseria, violência do pai. Levanta a mão. Quem viu mãe sofrendo dentro de casa? Então pega essa experiência. Ou qualquer experiência ruim. Vai, passa ela. A experiência passou? A experiência. O ocorrido passou? E quando passa a experiência, porque não vai ser eternamente, o que ficou? Memória. Passou a experiência, ficou o quê? A memória do que a pessoa viu e sentiu. Mas só que não fica só a memória. Essa criança que viu isso, que teve essa experiência, que restou só a memória, ela vai colocar um tipo, talvez, homens não prestam, homens são maus. Não importa se a mamãe provocou, não importa se a mamãe traiu, não importa nada. A criança não discerne isso. Mas quando ela vê a mãe chorando, sofrendo por causa do pai, a experiência passa, fica só a memória do que ela viu, ouviu e sentiu. E nessa memória, ela coloca agora um mulheres são frágeis, homens são maus, família é um lugar ruim para se viver. E ela coloca pelo menos 7 a 12 significados em cada experiência. Quem está me entendendo? Então agora na mente dela, nas sinapses tem a memória, o significado e o que mais? Os sentimentos. Como é que uma criança se sente depois de ver a mãe chorando? Me ajuda? Triste. O que mais? Angustiado. Insegura. Raiva. Me ajuda? Medo. Então agora eu tenho uma memória da mãe sofrendo. Eu tenho um significado que talvez seja homens são maus, homens não prestam, homens são cruéis, mulheres são submissas, omissas, fracas. E esse é o significado. E o sentimento? Medo, raiva, frustração, insegurança, inferioridade. Cada criança é uma criança. E quando eu tenho a memória com o significado e o sentimento, isso o quê? Se fecha. Faz. E quando se fecha, isso virou o que agora? Quem entendeu de onde vêm nossas crenças? Nossas crenças vêm das nossas que passam e deixam memórias. As memórias nós damos e damos sentir. Fechou isso. Agora o problema é que essa crença vai se arrastar comigo pelo resto da minha, determinando minhas escolhas. Se eu acredito que homens são maus, todos os homens são maus, qual é o homem que eu vou trazer para a minha vida? Mau. Se eu acredito que mulheres são infelizes, submissas, subservientes, maltratadas, como é que eu vou me comportar? Da mesma forma. É crença. Crença é um programa mental obedecido.
invariavelmente obedecido. E estou eu agora, então muda tudo. Vamos dizer que eu acredito, que eu aprendi que eu sou pobre. Eu tive experiências de pobreza, significado de pobreza, sentimentos de pobreza, fechou e virou uma crença. Quais são minhas escolhas? Vou me tornar o que minhas escolhas? Pobres. Vou andar com quem? Agir como? Me comportar como? Porque minhas crenças são de... Quem está entendendo isso? Vocês estão entendendo o respeito, como estou explicando tudo que vai acontecer na vida de vocês? Para que você não se sinta inseguro, o que eu estou fazendo aqui, qual é o processo, qual é o método, cada detalhe do que vai acontecer. Então, as crenças universais, olha só como as experiências são. Criança, chega alguém e diz assim: criança burra, faz tudo errado, é por isso que apanha. Qual é a primeira frase? Criança burra, atacou uma crença de quê? Idem, você acredita o significado que não sou bom o que, gente? O suficiente, criança burra. Agora vamos mais, não sou capaz, você não faz nada direito, está dizendo que você é o quê? Incapaz, crença de capacidade, por isso que apanha, crença de merecimento. Paulo, está falando de quê? São crenças universais disso aqui, ó. Lembra as 3 crenças que eu vou mudar na sua vida? Qual é a crença mais importante? Identidade, quem você é. Olha para mim, quem você é? Identidade. O seu valor vem da sua identidade. Por isso que a Camila bate tanto a sua real identidade. Por isso que a Camila trabalha tanto com as mulheres e homens, a sua real, porque o seu valor vem da sua real identidade restaurada. É quem você é. Depois capacidade, depois merecimento. Agora minha pergunta é: quais foram as experiências, estímulos que você recebeu ao longo da vida e que produziram as suas crenças atuais? Quais foram os estímulos? Quais foram as experiências? Produziram crença de valor próprio, de capacidade, de merecer? Quem já chegou numa loja chique? Ai, não sei se eu entro. Quem já passou por isso? Quem já recebeu um presente e disse: ai, demais meu caminhãozinho? Quem? Vai, levanta a mão. Eu estou falando de identidade. Essa loja é chique demais para eu entrar. É eu não sou bom o suficiente, não tenho valor suficiente para entrar nessa loja. Quando vem algo bom para a sua vida, gente, é bom demais para ser verdade. Ei, me belisca para ver se é verdade, se eu estou acordado mesmo. Quem já fez isso? Você está dizendo que é bom demais para mim, eu não mereço tudo isso. Nós estamos falando das nossas crenças. Nós estamos falando das nossas crenças. Agora a segunda pergunta é: as suas crenças que vieram dessas experiências são suficientemente positivas, produtivas para te fazer feliz e prosperar? Já que nossas crenças determinam tudo que temos vivido e iremos viver em nossas vidas, finanças, relacionamento, carreira, família, emoção, a pergunta de 1 milhão: nós podemos aprender novos programas mentais? Sim ou não? Podemos reaprender novos programas mentais? Nós podemos refazer crenças de riqueza, de crenças profissionais, saúde, felicidade, casamento? Podemos? Porque eu quero te trazer a compreensão. Se o que eu estou falando é verdade, que nós temos ferramentas, método para reprogramar suas crenças financeiras, suas crenças profissionais, suas crenças sobre saúde, sobre identidade, capacidade, merecimento. Talvez aconteça na sua vida o que aconteceu com aquela Marilandes, que o pessoal foi testemunha em Belo Horizonte. Ela ganhava R$3.500 por mês, pesava 110 quilos. 3 anos depois ela tem 9 lojas de colchão e pesa, quem estava lá, ela não pesa mais do que 55 ou 60 quilos. Então, antecipando para você, é possível ter mudanças rápidas e profundas no seu comportamento e resultados. Fala rápido, mudanças rápidas e profundas. E não é mudando nada lá fora, porque mudar lá fora, a mudança demora. Mas quando a mudança é aqui dentro, a mudança é o quê? Rápida. Então, Paulo, eu quero mudanças rápidas. Eu vou alterar a sua memória. As memórias que você tem sobre homem, sobre dinheiro, sobre quem você é. Vou alterar suas memórias, literalmente. Eu vou alterar os significados que você deu ao que aconteceu na sua vida. O abandono, divórcio dos pais, a surra. Vou mudar os significados. Não sei se você está entendendo. Vou mudar as memórias, vou mudar os e vou mudar o seu sentir. E se eu mudei significado se eu mudei memória significado sentimento, qualquer um dos 3 eu mudo as suas crenças. Mas eu não vou mudar um dos 3 elementos. Eu vou mudar quantos dos 3 elementos? O que é que isso quer dizer? Que as suas mudanças serão o quê? Rápidas e profundas. Fala para mim, rápidas e profundas. Vocês estão prontos para viver isso? Vocês sabem que eu estudo desempenho humano, não é isso? Como levar pessoas a alta performance. E para descobrir isso eu estudo pessoas de alta, mas também estudo pessoas de baixa. Quem tem baixa performance, resultados não é por acaso. Quem tem alta performance também não é por acaso. Se eu entender as pistas que ambos deixam, eu posso evitar as ruins e seguir as. Esse é meu trabalho. E eu vou ensinar uma ferramenta poderosa, efetiva, transformadora, que não tem perigo de dar errado. Como é que eu falo? Inequívoca, de inequívoco sucesso. Gostei. Então o nome da ferramenta é metanoia. Fala para mim, metanoia.
Esse é o modelo de desempenho humano mais poderoso e mais garantido que você pode ter. Quem quer prosperar? Vive o que eu vou te falar e você vai prosperar. Olha a minha promessa para você. Se você fizer do jeito que eu vou dizer, você vai em menos de 4 meses conquistar mais do que você conquistaria em 10 a 20 anos. É um modelo de estímulo completo, 360 graus. É um modelo de estímulos completos, 360 graus, completamente efetivo. Paulo, como é que é metanoia? Metanoia quer dizer mudança de mentalidade. Então, olha, fala para mim mudança de mentalidade. Olha para mim e fala mudança de mentalidade. Quem foi que criou seus problemas? Você. Com o quê? Com a sua mentalidade, com as suas crenças. Quem criou essa barriguinha? Com o quê? Com as suas crenças, com essa mentalidade. Quem criou sua vida financeira do jeito que ela é? Você, com a sua mentalidade, com as suas crenças. Deixa eu te dizer uma coisa, não é quem criou o problema que vai poder resolvê-lo. Quem criou seu problema financeiro não é a mesma versão sua que vai resolver. Quem criou essa barriga, esse corpo disforme, não é quem vai resolver. Quem criou esse padrão emocional, financeiro, não é quem vai resolver. O que essa pessoa sabe fazer, ela já fez. O que você está vivendo é o melhor da sua mentalidade pode fazer. O que você está vivendo no seu casamento, nas suas finanças, é o que essa pessoa, o melhor que ela pode fazer. Para fazer algo diferente, terá que ser uma nova versão sua, uma nova mentalidade. Ou seja, você vai ter que passar por uma metanoia para trazer uma nova mentalidade. Quem está entendendo isso? Paulo, como viver essa metanoia? Tá? Olha só, mas para conquistar seus objetivos e resolver seus problemas, você precisa de uma transformação profunda. Você precisa trazer a sua melhor. O que nós vamos fazer aqui é um modelo de alto desempenho para trazer essa melhor versão. Como, Paulo? Como? Para conquistar seus objetivos, resolver seus problemas, você precisa ter essa transformação dessa mentalidade. E aí eu vou falar essa passagem bíblica em Romanos 12:2. Olha como é que diz. Não vos conformeis com este tempo. Está na hora de você dizer o quê? Chega. Cada um só vive a vida que tolera. Cada um só vive a vida que tolera. Tolera porque nunca disse chega para o corpo sem saúde. Nunca disse chega para o baixo salário. Nunca disse chega para os problemas conjugais. Nunca disse chega para os problemas emocionais. Você tolera. O processo da mudança está em dizer chega. Não vos conformeis com esse tempo. Ponto. Agora o que? Qual é a próxima frase? Transformai-vos. Aqui não está dizendo progredis, melhoreis, aprimorais. Não. Está dizendo o quê? Transformai-vos, mulher de Deus. Transformai-vos. Transformar é sapo em príncipe. Quem está entendendo? Transformar é girino, que parece um peixinho, em sapo. É a lagarta em borboleta. É o pobre em rico. É o obeso em forte e saudável. É o doente em saudável. É o depressivo em feliz. A Bíblia ela traz a prerrogativa de transformação. É nisso que eu estou falando, que a Bíblia diz, que a neurociência fala. Cara, diz teu chega, tá? Não dizer chega. Chega para os problemas financeiros, chega para a obesidade, chega para a solidão. Chega. E depois do chega vem a perspectiva de transformação. Agora, como essa transformação? Terceira linha, como? Pela renovação. O que é renovar? Tornar a tua mente está velha, suja, disfuncional, cheia de programas ruins, cheia de mentiras, cheia de coisas que não estão funcionando. Renova, torna nova. O que? A mente. E o que é a mente? Razão e emoção. Essa é a mente. Renova a tua mente racional, novos paradigmas, novos entendimentos, novos métodos, novos conhecimentos, mas renova também as tuas emoções. Quem está entendendo? Renova a sua mente. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Mas para você experimentar isso, você vai ter que renovar a sua mente. Mas para renovar a sua mente, você tem que acreditar que existe uma transformação. Mas para ver a transformação, você tem que primeiro dizer o quê? Chega! Chega! Quem está entendendo? Então, a minha pergunta é, qual é a tua mentalidade conjugal? Uma mendiga? Um mendigo conjugal, amoroso? Um andarilho? Sempre busca de alguém, de um amor e nunca encontra? De quem? De um vendedor ambulante, vendendo barato o seu amor? De um pequeno empreendedor entusiasmado, mas nunca ganhou dinheiro na verdade? Sempre esforçado, entusiasmado, esse amor vai dar certo. E de novo não deu certo. E empreende de novo e não dá certo. Ou um funcionário na busca de crescimento, esforço, seriedade, foco. Ou vai que um executivo do amor, realização de um casamento,
feliz, pleno, sólido, consistente? Ou será que é um milionário famoso, sexo selvagem? Olha a cara dele, ó, acabou de fazer. E ele está dizendo assim, e a esposa dele está ali na frente, está dizendo, vamos de novo? E ela está segurando uma taça de champanhe e disse, vamos, amor. Ou já está estabilizado? Qual é a tua mentalidade conjugal? Ou qual é a tua mentalidade? Qual é a tua mentalidade? Qual é a tua mentalidade financeira? Mendigo? Mandarilho financeiro? Profissional? Então, como é a tua vida? Qual é a tua mentalidade financeira? Qual é? Não é o que você quer. Olha para o teu passado, você vai ver qual é a tua mentalidade financeira. Qual dessas é? Qual dessas é? Então, como é que a gente vive essa metanoia, essa transformação de mentalidade? Então entende, fala lugares. A narrativa me faz viver um papel. Lembra os papéis aqui? São todos o quê? Volta aí, Pedro, por favor, uma. Aqui são todos, põe um daqueles quadros do cara. São todos aqui, são o quê? Papéis. Lembra? A narrativa, quem lembra? Te faz viver uma de novo, mais alto, a narrativa te faz ver o papel te traz uma. Então volta para lá, Pedrão. Quando eu falo de lugares certos, eu estou falando do palco da vida. Fala, palco da vida. Porque no palco da vida eu trago o meu papel. Fala, papel. Pro palco da vida eu trago uma narrativa, sim ou não? Eu estou num filme de bang bang, faroeste. Qual é a narrativa? De cowboy, sim ou não? De bandido ou de mocinho? Faz sentido naquele cenário? Então eu trago uma narrativa, eu trago um papel. Então é disso que eu estou falando. Lugares. Paulo, eu quero mudança. Eu quero mudanças drásticas na minha vida. Então muda o cenário, muda o palco, muda o picadeiro onde você se apresenta na vida. Primeira coisa para você dar o estímulo certo e mudar drasticamente é ir para os lugares. Fala, lugares certos. Paulo, por que lugares certos? Porque a tua psique, a tua mente, quando você estiver no lugar que for, mas no lugar certo, ele vai trazer o quê? O papel condizente com aquele. Não dá para eu estar no palácio e trazer a versão escravo. Escravos não habitam em palácios. Não dá para trazer a versão do homem de sucesso num bar, tomando bebida com um bando de gente sem futuro, falando merda. Não dá. A tua mente vai buscar dentro de você a versão condizente com aquele lugar. Ela vai te apresentar a versão que você tem, que se parece com aquele lugar. Quando eu vou para o lugar certo, a minha mente mergulha em mim e traz aquela versão condizente com o lugar certo. Quem está entendendo? Então, primeiro passo, eu vou para o lugar certo, porque minha mente vai trazer a versão correspondente a esse lugar. E se eu estiver só nos lugares certos, minha mente vai trazer tanto a versão, trazer tanta versão, até que ela o quê? Vira, veste. Quem está entendendo? Olha só, rei habita onde? Palácio. Então, primeira coisa, se você quer mudança, vai para o lugar, vai ir para o lugar certo. Mas ir para o lugar certo pressupõe sair dos lugares errados. Paulo, o que acontece quando eu vou para o lugar certo? No lugar certo eu vivo as experiências certas. E quando a experiência passa, ficam as memórias certas. Quem está entendendo? Fala, eu tenho que ir para o lugar certo. Não só isso, mas eu tenho que também sair de lugares. Quem frequenta lugares errados? Levanta a mão. Paulo, que lugar errado? Tem mais gente. O que é lugar errado? Lugar de pessoas que se lamentam, pessoas tristes, pessoas lamurientas, pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, pessoas rancorosas, pessoas perdedoras, pessoas que não amam o próximo. Quem está entendendo? Quer sucesso? Vá para o lugar certo. Quer sucesso? Saia dos lugares errados. Pague o preço. Por isso que vitória não é para todo mundo. Vitória é para pessoas corajosas, prontas para irem para o lugar certo e sair dos lugares errados. Esse é o primeiro ponto. Paulo, segundo ponto, pessoas, se conecte com as pessoas certas e se afaste das pessoas erradas. Quem tem que mudar de mesa? Quem tem que mudar de ambiente? Fala para mim. Quem tem que se desconectar de algumas pessoas? Levanta a mão. Quem precisa buscar novos ciclos de amizade, de convivência? Não vai prosperar. Não vai, enquanto não estiver no lugar certo, com as pessoas certas. Não vai ganhar dinheiro enquanto estiver nos lugares errados, com as pessoas erradas. Não vai. É uma luta enfadonha. 2 passos para frente, 2 para trás. Eu me esforço e o lugar me puxa para trás. Me esforço e aquelas pessoas me puxam para trás. Invariável. E eu estou falando cientificamente, gente. Eu tenho várias literaturas científicas, Harvard, Yale, Columbia, provando isso. Tem um livro chamado O Poder das Conexões, de 2 cientistas, Christix e Fowler. Eles provam que uma pessoa depressiva torna o perímetro de 1 quilômetro mais depressivo. Fala assim, eles provam que o amigo do meu amigo, olha só, o amigo
do amigo, do meu amigo. Eu só conheço esse, não conheço os outros. Mas esse aqui me torna mais infeliz. Esse quarto aqui que eu não conheço me torna mais pobre. Esse aqui me torna mais obeso. Esse aqui me torna mais infeliz e eu nem conheço. Existe algo chamado contágio social, que passa de nível em nível social. Nem que você não chega. Se os teus amigos são errados, se os amigos deles são errados, você vai se prejudicar. Se os amigos deles são errados, você vai se prejudicar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mostra o livro aí, só para ninguém achar que eu estou chutando ou alguma coisa assim. Esse trabalho foi feito durante 37 anos, mapeando uma cidade de 6 mil habitantes nos Estados Unidos. E eles mapearam todas as conexões sociais de todos os habitantes e viram o que acontecia nessa migração de amizade, de relacionamentos. Pessoas que adoeciam, pessoas que morriam, pessoas que progrediam, simplesmente por estar num lugar diferente, com pessoas diferentes. Quem está entendendo isso? Fala, caraca, esse é um livro é um livro bem técnico, bem científico, você vai encontrar em sebo só, ou em inglês. Nos Estados Unidos você encontra ele em algumas livrarias científicas. Vale a pena, para quem busca ciência. Então, olha só como é o título dele aqui, volta aí, só para você ver como é o título. Olha como é o título, olha o título desse. Por que os ricos ficam mais ricos? Como achamos e escolhemos nossa paciência, nossos companheiros? Por que as emoções são contagiosas? O cara explica a riqueza nas conexões sociais. Quem está entendendo isso? Paulo, quem quer ganhar dinheiro de verdade? Não. Eu falei de verdade. Acho que tem infiltrado aí. Se você quer, você vai fazer o que eu estou dizendo. Vai para lugares, olha só, custe quanto custar. Saia dos lugares errados. Custe quanto. Gente, quando eu descobri os vizinhos que eu tinha no determinado lugar que eu morava, e era um local chique, eu me mudei em um mês, quando eu descobri o ambiente que eu vivia. Um mês, eu não fico aqui uma semana. Rapidamente comprei uma casa, rapidamente me mudei, rapidamente. Eu não quero estar nem perto daquelas, porque o contágio é nocivo. Eu não preciso conhecer uma pessoa, só preciso estar perto dela. Quem está entendendo isso? Fala, caraca. Então, se eu quero mudança rápida, se eu quero viver em 4 meses, o que eu não viveria em 10 anos, em primeiro lugar eu tenho que ir para lugares, isso pressupõe sair dos lugares, eu preciso também conectar com as pessoas, me afastar das pessoas, e aí eu preciso, no lugar certo, com as pessoas certas, me conectar e obter o conhecimento, obter a informação, o saber. E quando eu passar 3 meses, 2 meses, 4 meses no máximo, nos lugares certos, pessoas certas, conhecimento certo, pega isso aqui, ó, vai, comprime, novas sinapses neurais, uma nova versão Simane. Você não conseguirá estar nos lugares certos, com as pessoas certas, obtendo o saber certo, com a versão antiga. A tua psique, ela vai suscitar a tua melhor versão, parecida com o lugar, parecida com as pessoas e com o conhecimento. E em 4 meses, você se torna uma nova pessoa. Caraca. Mas por que muitos vão ter dificuldade para isso? Porque nos lugares errados estão os teus vícios emocionais. Nos lugares errados estão os teus vícios de ser maltratado, maltratada, de correr atrás de um amor, vício de pobreza, vício de inferioridade, vício de crítica. Lá nos lugares errados estão todas as porcarias dos teus vícios. Por isso que o esforço tem que ser redobrado. Por isso que o método CIS tem que ser vivido. Por isso que aqui, olha o que eu vou dizer. Pega aqui, faz assim, pega aqui. Como se pegasse um elásticozinho. Agora vai, fala assim, jornada. Põe a língua na boca como quem está fazendo força. Vive a tua jornada. Transformação não é um acontecimento pontual. É uma jornada. Quem entender isso, vai entender a cabeça dos que prosperam. De verdade, não falando prosperar financeiramente apenas, o que se prospera em todas as áreas da vida. Fala, a nossa vida se faz por uma jornada. Quem está entendendo isso? Mas muita gente arrogante e orgulhosa vai ter ganhos extraordinários aqui dentro. E vai fazer assim, e para. E vai ter outra pessoa que vai fazer assim, ó. E vai lá daqui de cima, aquele que teve um ganho imediato e parou aqui. Porque achou que era o suficiente, já acha que é bom demais. Ou se contenta com pouco, achando que o pouco é muito. Fala, jornada. Então, você tem que sair desses lugares. Agora, que pessoas você precisa se desconectar? Eu não estou dizendo cortar relações necessariamente, mas se afastar um pouco, se afastar bastante, regular as conexões, uma vez por semana, uma vez por mês, ou algumas pessoas se afastar de vez mesmo, nem chegar perto dessas pessoas. Quem são as pessoas que você precisa se afastar? Quem são as pessoas? E às vezes é um parente, tá? Às vezes é um parente nocivo, depressivo, crítico, ranzinza, rancoroso, amaldiçoador. E eu não estou dizendo
que você tem que romper, mas eu talvez precise me afastar um pouco, para que ele se cure e para que eu me cure. Sua vida não vai mudar. É desumano, um esforço para mudar e o lugar te põe para trás. Você faz um esforço descomunal para mudar, para crescer, progredir, as pessoas te trazem para trás. E não precisa nem abrir a boca, só a presença delas já vai te atrapalhar. Tá claro isso para todo mundo? Eu e a Camila começamos esse ano, uma das nossas metas, do nosso mural da vida extraordinária é: que lugares nós vamos novos nos frequentar? Que pessoas na área espiritual nós vamos conectar? Que pessoas na área financeira nós vamos conectar? Que pessoas na área de governo? Quando de governo não é governo público, mas de governo, reino, nós vamos conectar. E começamos o ano com isso, e tudo isso aconteceu nos 2 primeiros meses, e continua acontecendo. Que pessoas nós vamos nos afastar? Ou que pessoas nós vamos limitar o acesso às nossas vidas? Que pessoas nós vamos, pelo menos, o quê? Limitar o acesso às nossas vidas. Alguém já lidou com adicto? Se um adicto, uma pessoa viciada em drogas, ele quer mudança, ele pode continuar convivendo com aqueles amigos dele, naqueles lugares, convivendo com aquelas pessoas, obtendo aquela maneira de pensar? Não. Se ele quer mudança, ele vai ter que sair desse lugar e de perto dessas pessoas, e de perto dessa mentalidade, dessa informação. Sucesso é a mesma coisa. Vamos pegar o Neymar. O Neymar é um grande craque. Dá para contestar isso? E se o Neymar, lá em Santos, se o pai dele não tivesse levado ele para os lugares, quais os lugares certos? Os times. Se ele não tivesse nos lugares certos, conectado com o técnico, o preparador, o dirigente, os outros atletas, quem seria o Neymar hoje? Se o pai não tivesse levado ele para o lugar certo, com as pessoas certas, seria um craque de várzea, jogando bola, que talvez ele fosse um operador de máquina no Porto de Santos, jogando bola ali na várzea, pegando as menininhas locais, um grande craque. Quantos craques igual o Neymar o Brasil tem, perdidos por aí? E por que não era o Neymar? E alguns talvez até melhores do que o Neymar. Porque não foram para o lugar, não se conectaram com as pessoas, nem obtiveram o conhecimento. Eu estou falando de você, Neymar. Talvez sua vida não tenha despontado porque ainda você não foi para o lugar certo, não se conectou com as pessoas certas, não teve o conhecimento certo. Quando eu vim de Fortaleza para São Paulo, foi buscando o lugar certo, com as pessoas onde eu obteria o conhecimento. Abraão, quando foi começar a vida dele, Deus disse o que para ele? Abraão, sai da tua terra, o lugar, e sai da tua parentela, as pessoas, e busca o lugar que eu vou te mostrar. Fala, caraca, Jesus quando nasceu, João e Maria, José e Maria foram com ele para o Egito. Moisés, para libertar o povo, ele saiu do convívio dos judeus, do lugar dos judeus, e foi para o lugar, para o palácio do faraó. Ele abriu mão, ele não como criança, mas abriram mão dele estar com as pessoas dos hebreus para estar com os egípcios. Ele obteve o conhecimento não dos hebreus, mas o conhecimento dos egípcios. Abraão estava no lugar dos egípcios, com os egípcios, obtendo conhecimento dos egípcios. Por isso ele tirou o povo do cativeiro. Moisés, eu falei o quê? Moisés, desculpa. José com seus irmãos, ele saiu do lugar, obteve novos conhecimentos, saiu do lugar das pessoas e conhecimentos, e ele que conduziu todo o reino do Egito, salvou todo o povo hebreu, dando guarida deles na seca, no Oriente Médio naquela época. Você vai ver constantemente pessoas que tiveram que sair do lugar das pessoas para buscar novos lugares e novas pessoas e obter novos conhecimentos, novas mentalidades. Quem está entendendo isso? E eu não estou dizendo que você tem que sair da sua cidade, ou do seu estado, ou do seu país, mas você tem que sair pelo menos daquelas mesas. Quem está entendendo? Sentar em novas mesas com novas pessoas e obter novos conhecimentos, novos paradigmas. Quem está entendendo isso? Quem está tomando decisões aqui, gente? Dá um grito aí para mim. E eu quero só lembrar, isso é exponencial, isso não é um processo simples e cognitivo. Quando você estiver no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo conhecimento certo, quando você abrir mão dos lugares errados, das pessoas erradas, do conhecimento errado, é poderoso demais. A gente se acha humilde, se considera porque a gente serve de alguma maneira o próximo ao ser médico, né? Mas eu vi que tinha muito de orgulho para ser tratado, para ser moído. Estar aqui me torna e me faz uma pessoa melhor, e assim eu sou melhor não só para o meu ecossistema individual, para minha casa, para minha família, mas para quem eu sirvo, que são os pacientes que batem na minha porta, e eu quero oferecer sempre mais e melhor. Vieram os meus pais que tiveram acesso a novos conhecimentos, a assuntos nunca tratados em família, assim, né? Porque muitas coisas que a gente queria dizer, que a gente enxerga, e aí tá tudo em paz ali. O Paulo e a Camila dizem tudo e a pessoa já chega tratada, curada em casa, né? E aí a minha avó foi, meu irmão foi, meus cunhados foram. Então a gente vive uma transformação de um ambiente familiar próspera, não só financeiramente, mas emocionalmente.